Olá, mais uma enquete, uma questão de rigidez de estrutura e distribuição de esforços e novamente resultado para tudo que é lado, não tem um padrão aqui, um monte de gente errando. Bom, primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte, o que em si é a enquete? A enquete é, nós temos essa estrutura aqui em azul claro, né, viga de 1440, pilares 1430, colocando uma secundária em rosa em cima. O que acontece com os pilares? E a questão é, aumentar a estrutura de 1 para 2 lajes, né, ou seja, uma laje a mais, o que muda nos pilares? E as alternativas são dobrar a carga em todos, ou seja, como eu tenho o dobro total de carga, todos recebem o dobro. Próxima opção, a carga ela aumenta principalmente nos pilares de extremidade, vai aumentar mais do que dobrar na extremidade. Próxima questão, ela mais do que dobra nos pilares centrais. E a quarta é impossível determinar isso aqui. Bom, pouca gente respondeu impossível. Tá? Realmente não é questão de impossível determinar, porque isso aqui é matemática, e matemática tem que saber determinar. Não é impossível, tá? Pelo menos então aqui, esse escrito aqui foi errado. Muita gente chegou para mim e falou, mais do que dobra nos pilares centrais, porque os pilares centrais têm mais carga, então eles vão pegar mais carga, eles têm mais carga, então dobra mais neles. Não é isso. Porque a pergunta não foi qual pilar tem mais carga. A pergunta é, qual recebe um aumento proporcional maior? Ok? Ou seja, se o pilar da ponta tinha 1 e foi para 3, e o pilar do meio tinha 50 e foi para 90, o aumento proporcional foi de 200% para o da ponta, mas só 80% para o do meio. O da ponta aumentou mais proporcionalmente. Okay? Essa é a questão, isso é entendido. Tá? Agora, entre essas questões aqui, teve uma gente que falou, dobra a carga em todos. E novamente, são pessoas que acham que o pré-dimensionamento, a análise simplificada de distribuição de descargas por área de influência é uma coisa perfeita. Não é, tá? Não é isso aqui, a gente pode testar depois. Certo? Você pode fazer um ensaio, pode desenhar tudo mais, pode calcular, você vai ver que não é a mesma coisa. Ok? Pode lançar qualquer software, você vai ver que não é a mesma coisa. Pode ser similar? Pode, mas não é a mesma coisa. Certo? A questão que tem aqui é o seguinte, mais na extremidade ou mais no meio? Ou seja, essa nova carga vai continuar distribuindo como? Ela vai mais para o pilar da ponta, mais para o meio. Aqui nós temos 3 mecanismos. Tá? Eu desenho os 3 para a gente analisar aqui. Primeira questão que a gente tem aqui então. Nós temos a primeira hipótese, né? Eu vou imaginar que eu tenho uma estrutura com nós rotulados aqui mesmo. Mas se fosse engastar, não. Estou colocando nós rotulados. Tá? A via é contínua, mas os nós são rotulados. Tá? Ou seja, meus pilares não estão puxando momento fator nem nada. Tá? O que eu tenho de carga no pilar central? Eu tenho 14.927. O que eu tenho de carga no pilar da ponta? Eu tenho 4.537. Ok? Eu vou pegar minha calculadora aqui, ó, e fazer 4.537 vezes 2. Tá? Eu espero que dobrando, se fosse igual, eu teria uma carga de 9.074. Eu vou dobrar a estrutura aqui, tá? Então eu vou dobrar a carga dessa estrutura aqui e vamos ver se vai para os 9.074. Já vou dizer, não vai, tá? Não faz sentido. Acho que a carga perfeitamente não funciona assim. Tá? Calculamos aqui, lembrando que o meu objetivo é 9.074 e mesmo se a estrutura estivesse rotulada, eu teria 9.149. Então, só por causa disso, 9.149 dividido por 9.074, o que aconteceu aqui foi o seguinte, aumentou, ok, uma diferença pequena, realmente, uma diferença pequena, mas aumentou em 0,8% da carga para cá. Ok? Então, inclusive, isso aqui eu já demonstro no vídeo de rigidez e sobre o erro de pré-dimensionamento que muitas pessoas cometem. Tá? Nunca comete esse erro de pré-dimensionamento. E a carga aqui foi para 29,7, tá? Lembrando que 29,702 aqui, ó, dividido por 2, 14,851. Só que na verdade, antes não tinha 14.8, tinha 14.9. Então não chegou a dobrar a carga aqui. Tá? Mas isso aqui é feito pequeno. Por causa da rótula, porque é um andar só. Tá? Se aqui fosse aumentando vários andares, igual forma no vídeo de pré-dimensionamento, isso aqui seria um efeito muito maior. Agora, próximo, nós engastados, porque é uma estrutura de concreto armado. Ok? Tá? Qual a carga agora? A carga axial, estou olhando o N. Tá? A carga axial aqui é 4.708. 4.708 vezes 2, 9.46. Tá? A primeira coisa, então, isso aqui eu falo, o motivo disso aqui, tem no vídeo de pré-dimensionamento, é porque os 3 pilares têm inércia igual, tem área igual. Ok? Agora, 4.708 vezes 2 iria para 9.4. Com os nós engastados, eu não vou ter 9.4, aqui a diferença não vai ser 1%. Agora tem uma diferença maior. A diferença que eu vou ter aqui vai ser o seguinte,
Cálculo, reações, 9.787. É 9.46. 9.787 dividido por 9.416 menos 1 vezes 100, eu estou falando diferença de quase 4%. Ok, não é uma diferença tão crítica, mas eu tenho uma diferença aqui. Entendido? Então essa que é a segunda questão. O meu pilar está suportando uma carga maior. Por que agora? Porque antes, na minha estrutura, que eu tinha o seguinte aqui, ó. Essa viga aqui, essa viga aqui, ó, só essa viga aqui, tinha um momento fletor muito pequeno aqui. Tá? Ela estava mandando para o pilar um momento fletor na ordem de 0,65 kgfm. Agora, quando eu subo mais um andar, ou seja, agora você vê, só avançar aqui, quando eu coloco 2 andares, eu não tenho mais isso. Tá? O que vai acontecer é que eu tenho 0,577 para esse pilar, mais 0,908, eu tenho 1,5 kgfm aqui. Tá? Ou seja, eu estou gerando negativo maior aqui. Quando eu gero negativo, eu também puxo carga axial. Okay? Então o que acontece é que essa viga aqui, ó, vai descarregar mais carga para a esquerda agora que esse pilar tem continuidade. Okay? Já o pilar do meio não puxa carga nenhuma, porque o momento para a esquerda é igual ao momento para a direita, não vai modificar. O momento que é 7.3, mas antes ele era de 7.354, 7.8. Esse pilar aqui puxou mais, reduzindo esse aqui. Entendido? Então, consequentemente, como tem um negativo maior, agora que eu coloquei 2 andares, é esse pilar que vai mais que dobrar a carga dele. Ok? Essa é uma questão. Agora, a gente tem outra questão, que não é o caso, mas que acontece também, e aumenta mais ainda quanto os pilares da ponta pegam. Que é o quê? É isso aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz outro modelo, totalmente diferente, mas é uma coisa que acontece na prática das estruturas. Por mais gente que diga, isso aí é um mito, não acontece. Sim, acontece. Tá? Tem gente que diz que é um mito, que não existe, mas uma realidade é que existe ventos na estrutura. Ok? Não é um mito que existe vento na estrutura. Tá? A estrutura sofre cargas de vento. Ok? Então a questão aqui é o seguinte: quais os esforços gerados pelo vento na estrutura? Basicamente, eu tenho uma estrutura em balanço, meu prédio está em balanço para cima. Então o que vai acontecer? No impalme sobrado, uma casa, tanto faz, tá? Vai gerar um momento fletor igual a área que bate o vento na minha estrutura multiplicado pela altura do meu prédio, ou da minha casa, meu sobrado. Quando eu dobro de 1 para 2 andares, eu também dobro a minha área, a carga de vento dobra. Só que como eu dobro a minha altura, minha carga de vento quadruplica, é o dobro do dobro. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui no meio eu só tenho carga horizontal. Por quê? Porque o prédio vai tender a comprimir um lado e tracionar um outro, porque ele está em balanço. Ok? Tá? O meio está próximo da linha neutra, então ele vai ter uma carga zero. Quem sabe tem uma carga mínima ali, porque a carga de vento é maior de um lado que do outro. Pode acontecer, vai ser uma carga muito pequena. Já aqui, ó, eu vou ter uma reação. Ok, 74 kg. A questão aqui é o seguinte: eu tenho 74 kg, certo? Quando eu subo mais um andar, aquela carga de 64 kg vai acontecer o quê? Claro, se aparecer 1 kg aqui, mais do que dobrou, porque era zero. Vai continuar em zero, então não foi isso. Tá? Mas aqui a gente tinha 0.074 vertical, foi para 0.516. Ok? Então aumentou drasticamente minha reação em Z. Ok? Inclusive deu mais que o dobro, porque tem cargas locais e tudo mais, tem distribuição de estrutura aqui, mas eu cheguei aqui a 0.56 de carga horizontal. Tá? Eu só teria realmente, eu poderia ter um caso, poderia ter exatamente o dobro? Sim. Tá? Se fosse um nó rotulado, né? Quando é engastado é mais do que quadruplica, né? Aqui eu tenho 0.9, tá? E se eu tivesse apagado um andar, ia para 0.225. Posso ver aqui, ó, 0.225, tá? Mas com nó engastado, mais do que quadruplica o esforço vertical, porque os pilares vão suportar um pouco de momento, só que quando eu quadruplico o momento, os pilares não vão quadruplicar quanto que eles puxam de momento, porque eles não têm capacidade. Eles têm capacidade boa para axial, então eles vão começar a puxar mais ainda axial e o momento vai ser similar. Entendido? Então, o vento também aumenta drasticamente os esforços nos pilares por causa de carga axial. Tá? E agora entra a questão principal. Qual é o aumento total, tá? Quando eu estou falando de carga de vento, mais a rigidez da estrutura, mais a continuidade do pilar. Tá? Porque é isso que eu tenho que analisar, porque é isso que vai acontecer na prática. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: essa estrutura aqui, ó, tem 4.782. 4.782 vezes 2, né, ou mais 4.782, 9.564. Quando eu vou para 2 andares, e eu subo isso aqui para 2 andares, o que vai acontecer? A mesma reação de vento aqui nesse caso,
vai para 10.303. 10.303 dividido por 9.564 vai dar menos 1. Vezes 100, 7,7% de diferença. Ok? Então, o que está acontecendo é que quando estou falando de muda de 1 para 2 andares, estou aumentando 7,7% a mais nos pilares da ponta. Ok? Eu não estou aumentando, o pilar da ponta não dobra a carga, ele dobra mais 7%. Ok? Se eu pegar isso aqui, mais 100 dividido por 2, no caso aqui, ele aumenta em 107%. Ok? Ou eu multiplico por 2,07, entendido? Então, eu mais do que dobro a carga nos pilares da ponta. Ok? E como que fica os pilares do meio? Bom, pilares do meio aqui, ó, 28.426, né? 28.426 dividido por 2, isso é 14.213. Mas o que acontece é que eu tenho 14.54, ok? Então, ele não chega a dobrar, ok? Se eu pegasse 14.54 vezes 2 dividido por, vou contrário aqui, pegar os 28.426 dividido pelo 29.168 aqui, eu teria o quê? Eu teria um aumento, ou menos 1 vezes 100 aqui, ó. Eu dobrei, mas tirei 2,5%. Ok? Então, eu aumentei em 95% a carga. Ok? Eu não dobrei a carga, eu aumentei em 95% a carga. Por quê? Porque quando o pilar do meio, como ele tem a seção maior, aumenta, ele não vai aumentar proporcionalmente. Ok? Os pilares da ponta, como tem uma área similar, vou puxar puxando carga similar, os pilares da ponta geram quantidade, puxam mais negativo para eles e os pilares da ponta puxam vento, ok? Então os pilares da ponta têm um aumento de carga mais rápido que os pilares do meio. E a questão é, ok, dá para eliminar um pouco desses efeitos? Dá, tá? Com certeza dá. Tá? Lembrando que eu tenho uma reação aqui, ó, de 14,54, ok? Eu estou falando de 2 andares. Agora, se eu estivesse falando de uma obra de 4 andares, ok? Seria 14,54, aqui eu quero mostrar a diferença. 14,54 vezes 4 seria 58,3. Tem 58,3 aqui? Reações aqui, ó. Não, eu tenho 54,995. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu esperava, cadê aqui? Voltamos para o meu CIP aqui, tá? Eu esperava 58, tem 55, tá? Quando eu estou falando de uma obra de 4 andares, que meu Deus, não é um gigante uma obra de 4 andares, eu estou falando uma diferença já de 6% aqui, ok? Então eu tenho uma diferença mais considerável. Então essa é a questão que tem que entender, que isso aqui não vai aumentar proporcionalmente. Agora, eu queria chegar em 58,336. Se eu aumentar esse pilar, porque se os pilares centrais têm o dobro de carga, né, como base, eu poderia fazer isso dobro de tamanho, 14 por 60, quem sabe. Vai chegar nas 58 toneladas? Porque a questão é, eu quero chegar em 58,336. Dobrando o pilar de tamanho, eu não chego. Por quê? Por causa da rigidez maior pela quantidade dos pilares da ponta. Ok? Para chegar em 58 toneladas aqui, eu teria que fazer um pilar muito mais robusto. Tipo 4 vezes, 5 vezes mais robusto. Entendido? Isso que não vai acontecer com um pilar só com o dobro da rigidez. Ok? Agora, outra questão aqui é o seguinte também. Tá? Esse pilar aqui, conforme eu vou aumentar ele, sim, no caso vai chegar uma carga muito pesada. Eu faço isso aqui, digamos, um pilar de 19 por 80 aqui, aí quem sabe eu chegue, né, na carga que eu quero, a carga que eu falei, né, de 58,336. O que acontece aqui é o seguinte, ó, agora, mesmo assim, mesmo com 19 por 60 eu não chego em 58, por causa da quantidade aqui sendo muito eficiente. A quantidade do pilar gera negativo no pilar e é muito eficiente para isso. Tá? Eu estou com um pilar gigante, aqui eu estou falando um pilar de 19 por 80, e ainda assim não dá. Tá? Esse pilar aqui não consegue puxar 4 vezes mais carga que ele puxava quando ele era só um andar, porque os pilares da ponta ganharam rigidez horizontal, eles começaram a gerar negativos maiores. Tá? 19 por 120 não chega, porque eles ganharam negativos maiores. Ok? Esse negativo aqui desses pilares da ponta, por gerar quantidade, por puxar negativo, vai reduzir a carga dos pilares do meio. Ok? Essa que é a questão, tá? E aqui entra a questão. Muitos operadores de software, inclusive isso aqui foi um motivo que eu fiz esse vídeo, foi por causa do operador de software que postou um grupo, uma obra com os pilares da ponta todos rotulados e falando que tinha muita carga no pilar do meio. Coincidência, né? Não, não é coincidência, tá? É porque quando você rotula o pilar da ponta, você manda carga para o pilar do meio. Ok? Quando você distribui aqui, você enfraquece a região e manda mais para o outro. Ok? Então aqui eu tenho 57,6
aqui eu tenho 21. Beleza, tem só 21. Tá? Tem 21,8. Mas quando eu tiro os 4 andares, eu tiro mais do que proporcional. Né? 21,8 aqui, ó. Aqui não vai para 55. Aqui vai para 4,7. Entendeu? Eu estou tirando mais do que a questão aqui, ó. 4.731 aqui que eu esperava, né? Vezes 4, seria 18.9. Tem 18.9? Não, em 4 andares eu tenho 21.8. Isso com um pedaço gigante aqui já. Ok? Então, 21.823 aqui, ó. 21.823 dividido por 18.924, eu estou falando de um aumento de 15% na carga T-espelar aqui. Tá? Eu não quadrupliquei, eu quadrupliquei mais 15% em cima. Ok? Então, os pilares de extremidade aumentam a carga axial neles mais rápido do que a gente teria só com dobrando a carga. Tá? Eu quadruplico a quantidade de andares, eu mais quadruplico, eu quase quintuplico a carga dos pilares. Ok? Quanto mais alta a obra, mais pesado é esse efeito. Ok? Então, a resposta correta, com 18% de acerto, é que mais do que dobra a carga nos pilares de extremidade, não nos pilares do meio. Tá? Os pilares do meio podem ter uma carga maior, mas o que vai dobrar a carga para o prédio ficando mais alto é nos pilares de extremidade, que são os pilares de contraventamento, que são os pilares que geram negativo nas vigas, baseado na rigidez deles, ao contrário do pilar do meio que gera rigidez, gera negativo basicamente por ser um apoio perfeito, ok? Por ter uma quantidade entre um lado e outro da viga, ok? E por mais que eles tenham uma menor carga, a carga deles aumenta mais rápido conforme a gente tem um prédio mais alto. Ok? E pode acontecer, claro, um prédio muito alto, que os pilares da ponta cheguem a ter mais carga que os pilares do meio, justamente por causa da rigidez. Claro, eu teria que fazer isso robustos também, mas é uma possibilidade. Inclusive, eu posso demonstrar aqui o seguinte. Eu faço esses pilares aqui, ó, todos de 19 por 120. Ok? Ah, um pilar muito robusto. Sim, eu estou fazendo só para demonstrar uma questão que é um efeito que vai acontecer a longo prazo. Tá? E esse pilar aqui eu faço de 14 por 30. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Esse pilar agora, que estava com 50 e poucas toneladas, vai para 46. E desse aqui, ó, vai para 27. Tá? Ele ainda tem, ó, a gente vê que está uma discrepância menor, com 4 andares. E se fosse em 8 andares? Claro, não faz sentido esse pilar 14 por 30, mas é uma questão que pode acontecer um efeito por outro pilar ter uma rigidez muito maior, tem um mecanismo de contraventamento, ó. 69 toneladas aqui, 76, está praticamente a mesma coisa. Ok? Porque isso em 8 andares. Claro, esse pilar aqui eu teria que comentar, 14 por 30 não vai passar nunca. Mas a questão é que esse pilar começa a puxar muito mais carga se tiver uma inércia adequada. Tá? E eu estou falando do quê? Eu estou falando de 8 andares atualmente. E eu já consegui achar um jeito dos pilares de extremidade ter praticamente a mesma carga. Se eu colocar mais 2 andares aqui, eu vou ver que nesse modelo aqui, ó, eu consigo chegar provavelmente a mesma carga. Ó, 10 andares agora, reações que eu vou ter aqui vai para 96 e aqui vai para 86. Então, já passou. Tá? Com 9 andares nesse modelo específico, claro, vai depender do modelo da rigidez que você está colocando. 82, 81. 9 andares é praticamente igual. Entendido essa questão? Então, se eu tiver 2 pilares de contraventamento robustos e um pilar pequeno no meio, tá? Inclusive a questão é, talvez esse pilar aqui, ó, de 14 por 30 não passa, mas um pilar de 25 por 25 pode passar, porque se eu fizer uma escala elevada e tudo mais, eu consigo fazer passar se ele for quadradão. Esses pilares aqui, se tiver uma área pesada, eles conseguem puxar muito de carga axial. Ok? 82 toneladas aqui, comparado aqui, ó, 81. Tá? Eles conseguem puxar carga axial se eles tiverem rigidez. E daí, claro, né, essa viga aqui vai ter um negativo pesado. Ok? Com certeza. Tá? Isso aqui, claro, pelo vento também tem esse efeito, nós com certeza tem negativo pesado para puxar carga para esse pilar. Ok? Isso vai acontecer. E, claro, se eu rotular tudo isso aqui, aí sim que eu estrago essa obra, porque eu desligo a capacidade dela de suportar vento. Tá? Eu tiro a carga desse pilar, mas também tiro a capacidade de vento e também mando mais carga para esse pilar aqui, beleza? Mas por enquanto seria isso, 82% de erro em uma questão de hiperestática, beleza? Então até a próxima.